Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, uma honra poder escrever para você. Gilmara. Você sabe que eu gosto do meu nome. Eu gosto bastante e me lembro de uma artista que havia na televisão chamada Gilmara Sanches. Eu tinha tanto orgulho de saber que ela existia e que eu era xará da Gilmara Sanches. Qualquer dia eu até gostaria que você contasse a história dela. Só que hoje eu quero contar a minha história. Aliás, Paulinho, uma história muito interessante e que aconteceu no seio da minha família. Eu tenho todos os detalhes porque eu conversava demais com membros da minha família, familiares meus, que me passaram detalhes a respeito da história da Eulália. A grande Eulália. Essa história eu praticamente escutava desde que eu nasci. A história do casamento de Eulália. Eulália era irmã da minha avó Rosa. A minha avó Rosa, então ela seria, para que vocês entendam, minha tia-avó, né? Tia-avó, irmã da minha avó Rosa, Eulália. Na realidade, um casamento que não aconteceu. Por isso que esse casamento da Eulália era tão comentado, mesmo depois de 50 anos, Paulinho dos Fatos. E minha tia Eulália, minha tia-avó Eulália. Os passos da tia Eulália nas noites escuras do casarão eram escutados por muitos, principalmente pelos mais velhos, aqueles que a conheceram e vivenciaram o seu infortúnio, o infortúnio de uma moça ser abandonada em pleno altar. Não é fácil, não. Um pedaço do véu de gaze encontrado em um canto da casa. Ou o farfalhar das rendas do vestido branco pelo corredor escuro. Tia Eulália, ela ao mesmo tempo, ela era uma lenda e a própria realidade viva. Ela foi abandonada no altar com apenas 17 anos. Meu Deus do céu, não é fácil, não. 17 anos. Ela enlouqueceu. A tia Eulália enlouqueceu. Enlouqueceu aos poucos. A família ficou em desespero. Você vê que uma atitude impensada de um sujeito atinge uma família inteira, porque a tia Eulália enlouqueceu, coitada. Abandonada no altar com 17 anos. A família foi inteiramente atingida. O noivo, ele se escafedeu. Desapareceu, simplesmente desapareceu. Não deixou carta explicando. Deixou, sim, lágrimas. Muitas lágrimas. Tia Eulália, enquanto viva, ficava sentada no jardim, esperando o amado dela. Esperando que o noivo dela voltasse. Durante o dia, sob sol, chuva, calor, frio, ficava esperando. À noite, vagava pelos corredores num lamento sem fim. Coitado da tia Eulália. Sua agonia
Durou pouco mais de um ano quando encontraram a tia Eulália enforcada em uma árvore no jardim. Ela estava roxa, com a língua de fora e sem vida, morta. Muita gente não acreditava na morte escolhida por ela. As pessoas se entristeceram e muitas continuavam a vê-la sentada lá fora onde ela ficava. Obviamente que não era mais ela, tinha falecido, mas era seu fantasma, seu espectro. Aparecia, ora para um, ora para outro, sempre nas noites escuras do casarão. A tia Eulália aparecia, virava e mexia. Alguém via a tia Eulália sentada. E há muito tempo que ela estava morta e enterrada. E as pessoas viam lá, a tia Eulália está sentada lá, no mesmo lugar, no mesmo canto. Em todas as vezes que eu dormia no casarão lá da minha avó, eu não escutava nada. Eu não escutava passo nenhum. Eu também, quando eu dormia lá, eu tomava alguns cuidados, algumas cautelas. Por exemplo, eu não tomava água de noite de jeito nenhum, para não ter que levantar para ir no banheiro de madrugada. Eu queria deitar e ficar no meu cantinho, no meu lugar. E normalmente eu dormia junto com a minha avó. Ficava quieta, calada, na minha. Eu tinha medo do sobrenatural. Porém, a tia Eulália, se ela não aparecia para mim fisicamente, assim, pessoalmente, nos sonhos ela me visitava. Ela adorava vir nos meus sonhos. Quando eu me apaixonei pelo meu primo, eu tive uma grande paixão por um primo meu. A tia Eulália, ela vinha me visitar nos sonhos. E não foi um sonho assim muito agradável, não. Aí foi sonho, tá? Não foi visão. Porque eu me vi neste sonho pendurada na mesma árvore em que a tia Eulália havia ceifado a sua própria vida. Eu me vi lá. E eu acordei gritando de medo, sabe, apavorada, com aqueles gritos e suando frio. Eu estava com o coração disparado. Eu estava com medo até de que eu tivesse tido alguma coisa do coração, um ataque cardíaco, sei lá. Despertei a casa inteira com os meus berros. Os mais velhos acharam que fosse até o barulho da tia Eulália, que estava tendo uma aparição. Meus gritos eram iguais, inclusive, aos dela. Os mais velhos acreditavam, nossa, pensei que fosse Eulália. Os gritos iguaizinhos, os gritos que ela dava. Segundo eles, eu até não gostei nada da comparação. Desde aquela noite, eu e a tia Eulália, nós nos encontramos neste sonho. Desde aquela noite que eu evitava dormir no casarão da minha avó. Não, eu evitava. Eu não queria um fantasma para agourar a minha paixão, que no final das contas foi muito mais breve do que eu desejava. Eu estava apaixonada por um primo meu, Ricardo. Era a minha paixão, meu primo. E Eulália, a tia Eulália, continuava habitando o imaginário da família inteira, de geração em geração. Eu mesma adorava olhar o álbum de fotografias antigas, o rosto dela. Nossa, tia Eulália era bonita. Vou dizer uma coisa sem querer ofender, especialmente a minha avó, mas ela era a mais bonita. O rosto inocente, o cabelo escuro descendo pelas costas, a boquinha dela tinha formato de coração. Ela era linda. Sim, também junto com as fotos dela, fotos do cachorro sem vergonha, do sujeito que a abandonou,
a minha tia no altar, a minha tia-avó no altar. Esse aqui é feio ele, vó. Olha que bigode feio. Um homem mais velho, uns bigodes pretos, parecendo muito sério, sisudo. Por que ela gostou desse homem? E outra coisa, ela é tão linda. A tia Eulália é tão linda. Por que esse cachorro abandonou a minha tia no altar, sendo ela tão linda e ele tão feio? Por que abandonar a minha própria tia-avó no altar, envergonhando-a na frente de uma cidade inteira, de uma família inteira? E acabou com a vida dela, né? Porque ela ceifou a vida de maneira precoce. A minha avó também não tinha uma explicação plausível do porquê que aquele homem tão feio teria abandonado a minha tia. Vai entender. No dia que a minha avó faleceu, eu estava lá. No dia que a minha avó morreu, eu estava no quarto com ela, no quarto onde tantas vezes eu dormi com ela. A minha avó morreu naquele quarto e, de repente, nos últimos momentos da minha vovó, ela começou a sorrir e dizia que estava enxergando a Eulália no canto do quarto. E ela estava vestida de noiva. A minha avó, apesar de estar no fim da vida, ela olhava assim e apontava com o dedo. Eulália, Eulália. Ela tá com o vestido de noiva dela. Eulália. E foi assim, sabe? Que a minha avó engoliu aquele sorriso, fechou os olhos e morreu. Mais tarde, aquele casarão que pertencia à minha avó foi vendido. Depois, foi construído ali no lugar daquela casa um prédio de 10 andares. Só que, uma coisa estranha, você vê que tudo isso aconteceu, foi construído um prédio no lugar da casa, mas a árvore, olha que coisa, a árvore onde a minha tia Eulália havia tirado a sua própria vida, ela continuou, ela ficava no canto do terreno. E era uma árvore bonita, frondosa, pois a construtora que havia comprado o terreno resolveu preservar a árvore. Inclusive, como ia ser feito um prédio, embaixo daquela árvore ia ficar o playground do prédio. Anos depois, eu passei lá em frente o edifício. A cidade tinha crescido bastante. As pessoas que conviveram com a minha tia Eulália foram morrendo junto. E as lembranças daquela noiva que fora abandonada no altar ficou sendo abandonada. Eu fiquei parada na calçada em frente ao prédio, olhando para a frente do prédio e enxergando ali todo o meu passado. Falei, puxa, aqui que era a casa da minha avó Casarão. Que história, né? Quem vê esse prédio hoje não imagina. Quem olha para esse prédio hoje não tem ideia do que já aconteceu nesse terreno aqui. Não tem ideia do que se passou aqui. Fiquei assim, parada na calçada, até comovida, emocionada, e de repente eu me surpreendi, porque parou um homem bem velhinho do meu lado. Ele parou assim do meu lado, os ombros estavam curvados, os cabelos do homem branquinhos, os olhos dele brilhavam intensamente. Ele parou. Ele revelou, sem olhar para mim, a sua voz vinha do fundo da garganta. Era aqui. É aqui. Exatamente aqui. Há muito tempo atrás. Aqui tinha uma casa grande. A gente chamava de casarão. Casa grande. Era aqui. Eu fiquei assim, admirado, olhando aquele homem que eu não conhecia. E ele continuava apontando com o dedo e comentando, aqui havia uma casa, aqui, exatamente aqui. E nessa casa morava uma moça muito bonita, a mais bonita. Da família dela, ela mais bonita.
Nossa, como era bonita, meu Deus. Eu me apaixonei por ela. Eu me apaixonei por ela. Ei, moça, você nem imagina o que eu estou te falando. Eu vi que ele estava conversando comigo. Aquele desconhecido falando comigo, praticamente fazendo um discurso. Eu fiquei calada. Fiquei calada e admirando cada palavra que ele ia falando. Eu e a moça bonita que morava no casarão, firmamos casamento, combinamos de casar. Mas você não acredita, moça. Fiquei doente. Você acredita, moça? Fiquei doente. Bem fora de propósito da doença. Na hora errada. Eu achei que eu fosse morrer. Fiquei doente. E não pude comparecer no dia do meu casamento. Ai, moça, eu não me perdoo. Como você vê, eu não morri. Não, eu não morri. Quando eu pensei em voltar, aí eu descobri que a moça estava morta. Eu tinha certeza agora que aquele desconhecido, aquele senhor ali do meu lado só podia estar falando da minha tia, avó. Só podia estar falando da tia Eulália. Era ele, aquele a quem eu chamava de cachorro, de sem vergonha. Faltava uma confirmação. E a confirmação veio sem que eu tivesse que fazer pergunta. Ele falou: Eulália. Era o nome dela, Eulália. Então eu sempre vinha visitar o casarão escondido para matar a minha saudade. Parecia que eu via Eulália sentada no jardim me esperando. Eu não sei se eu via mesmo, eu achava que eu via, mas quando eu tentava me aproximar, ela sumia. E agora, faz um tempinho que eu descobri que nem o casarão existe mais. Olha o prédio que fizeram. Prédio grande. O casarão era grande também. Mas era tão diferente. Acabou de verdade agora, né, moça? Acho que esse pedacinho de novo, Jesus. Acabou de verdade agora, né, moça? Acho que eu devo partir também. Eu também devo partir. Ele foi embora, ele foi saindo com seus passos trôpegos. E eu fiquei assim, parada no mesmo lugar, atônita, angustiada. O meu coração, lembra daquele sonho que eu tive com a tia Eulália, que o meu coração disparou? Exatamente naquele dia, meu coração, eu acho que bateu, 200 batidas por minuto. Quando eu vi esse senhor, meu coração deu aquela disparada. Eu queria chamar pelo senhor. Pobre tia Eulália. Se ela não tivesse se precipitado naquela árvore, se ela tivesse a sua vida, haveria ainda uma chance para o amor, haveria ainda uma chance para o reencontro. Meu coração sangrou ainda mais. Acho que foi movida por toda essa emoção que eu decidi escrever até um livro eu resolvi escrever. Se alguém um dia se interessar, quem sabe o livro esteja pronto e eu vou poder publicá-lo. Mas até isso eu resolvi. Ela me inspirou, a minha tia me inspirou a escrever um livro dessa história verdadeira, dessa história real.
Quando o homem foi embora, o porteiro do edifício, o senhor que trabalhava na portaria do edifício, ele praticamente viu aquele diálogo. Foi aí que eu percebi que ele estava com a janela da guarita, da portaria do prédio aberta. Aí ele falou comigo: a senhora morava aqui? Eu falei com o porteiro. Eu falei: a história é longa. A minha avó morava aqui. Aquela casa, o casarão que a minha avó herdou. E aquele senhor que estava conversando comigo, o senhor conhece? Não conheço, não, mas sem querer eu acabei escutando a conversa de vocês. Eu já ouvi falar da dona Eulália. Foi aqui que ela morreu, né? Foi. Só acredita que a árvore onde tudo aconteceu, eles preservaram aqui no prédio? Não acredito. Como? É que a árvore é bonita, frondosa, e o pessoal da construtora resolveu que ali na sombra da árvore ia ser feito o playground. Só quer entrar para ver? Sim, se o senhor me permitir. Pode entrar. Só empurrar o portão. Já está aberto o trinco. Empurrei o portão. Entrei. Quando eu olhei debaixo da árvore, eu vi a tia Eulália. Só que ela não estava pendurada. Ela estava sentada debaixo da árvore, sorrindo. E aquele senhor que eu havia encontrado na frente do prédio estava do lado dela, de mãos dadas com ela. Eu vi. O porteiro não. Aliás, o porteiro ele veio atrás de mim um pouco, mas logo ele foi embora, eu fiquei sozinha. Quando eu saí apenas para me certificar de que ele não tivesse visto, eu perguntei para ele assim: o senhor viu alguém lá? Eu via as crianças brincando. Tinha mesmo. Coisa assim, tinha uma menina e um menino brincando no playground próximo. Uma menina e um menino. Não, eu tinha visto também. Mas ele não tinha visto a tia Eulália. E aquele que eu chamava de cachorro sem vergonha. Eurípides era o nome dele. Eles estavam juntos. Saí para pesquisar e depois, em seguida, eu descobri que aquele encontro na frente do portão era um encontro sobrenatural, porque ele também já havia falecido. É uma história impressionante. Por isso, eu resolvi escrever. Qualquer dia eu quero revelar, através de um livro. E assim que o livro estiver pronto, eu gostaria de ter a tua permissão para vir divulgá-lo através do teu canal no YouTube. Essa é a minha história de vida. Se você gostou, curta, se manifeste, aproveite e se inscreva no canal. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.